Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar da Assembleia Geral da ONU. Mas antes de entrar no assunto, eu quero lhes informar que, atendendo a inúmeros pedidos, eu reativei o meu Twitter e estou publicando uma pílula por dia para continuar informando. Vocês podem me encontrar lá, @EnioFontinelli, mas o link está aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos ao tema. A Assembleia Geral da ONU é o evento de maior importância daquela organização e ocorre sempre em setembro de cada ano, contando sempre com a presença das maiores lideranças mundiais. No corrente ano, por conta da pandemia do coronavírus, o evento será feito de forma virtual. Por todas as razões do mundo, isso não é nada bom. Principalmente no que tange às discussões de temas importantes e pela forma como se dará a votação de cada tema. É a forma virtual. O presidente da Assembleia Geral apresentará os diversos projetos de resolução e dará aos Estados-membros um prazo de pelo menos 72 horas para levantar objeções. Se não houver objeções, ou se as objeções forem minoritárias, o que acontecerá certamente com reuniões virtuais, o presidente aí confirmará a resolução. Ora, se com discussões e votações presenciais a ONU conseguiu a proeza de aprovar a sua Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, dando assim um passo gigante em direção ao governo global, o que esperar de votações à distância? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aqui mesmo no Brasil alguma votação na Câmara na qual o presidente da casa lê em velocidade supersônica um projeto e, em seguida, mesmo que todos estejam distraídos em conversas outras, ou até mesmo tirando um cochilo, ele determina: quem estiver de acordo que permaneça como está. E adivinhem, todos permanecem como estão e o projeto, pá, é aprovado. Na reunião virtual da ONU, é bastante óbvio que os 196 países, através de seus representantes, não estarão grudados em uma telinha durante todo o tempo em que as discussões acontecem. Com relação às votações, o critério é o mesmo daquela reunião da Câmara. Ao invés de quem estiver de acordo permaneça como está, nós vamos ter a frase: como não há objeções, a resolução está aprovada. E a população do planeta estará convidada a cumpri-la, para não dizer obrigada a cumpri-la. Tijani Muhammad Bandi, que é o presidente da Assembleia Geral desse ano, comunicou aos países membros que cada Estado-membro, além do Estado observador e da União Europeia, que também são convidados, cada Estado-membro foi convidado a enviar um vídeo pré-gravado que será transmitido no salão da Assembleia Geral em Nova York. Percebam, esse salão estará vazio de autoridades reais e os vídeos serão assistidos somente por alguns assessores de nível mais baixo e sem nenhum poder de voto. Os diversos vídeos serão apresentados por um representante de cada respectivo estado que assim o desejar, e esse estará fisicamente presente. Haverá, como de costume, sessões especiais também virtuais, dedicadas a temas específicos, estando alguns deles já definidos. Comemoração do marco dos 75 anos das Nações Unidas, cúpula sobre biodiversidade e comemoração e promoção do Dia Internacional da Eliminação Total de Armas Nucleares. Outros eventos paralelos, como a New York Climate Week, dificilmente receberão visitantes esse ano, seguindo a sugestão do próprio presidente da reunião. Elas vão ser realizadas online. Esses eventos paralelos
São mostras físicas, feirinhas. Eu falei no evento anual do New York Climate Week, porque ele é aberto à visitação pública. E ali, as pessoas, principalmente crianças e jovens, podem se instruir com as apresentações sobre a provável extinção das girafas da Amazônia ou com a queda de enormes massas de gelo nas encostas da Antártida. Naturalmente, sem mencionar que a massa de gelo lá está aumentando. Aliás, vamos falar um pouquinho da Antártida. Vamos falar um pouquinho da calota de gelo da Antártida. Na verdade, fala-se muito pouco da Antártida. E uma das razões disso é que os fatos se contrapõem à teoria do aquecimento global antropogênico. A camada de gelo não para de crescer há mais de 10 anos. Vale a pena citar uma publicação do Correio Brasiliense, de 2014, assinada por uma jornalista chamada Paloma Oliveto, sobre pesquisa realizada na revista Nature, sobre o título Cientistas explicam gelo na Antártida mesmo com aquecimento global. Vale a pena ler, né? Prestem atenção, porque como as previsões da diminuição do gelo na Antártida, alardeada por tanto tempo pela teoria do aquecimento global, não se concretizou, agora eles tratam de encontrar explicações para o fenômeno oposto, ou seja, o aumento da camada de gelo, e tentam demonstrar que isso também é por causa do aquecimento global. É incrível, mas é verdade. Dizem eles, o fenômeno está ligado ao aumento da temperatura no Atlântico, que provoca transformações no Polo Sul. No extremo norte, blocos gelados boiando à deriva são o retrato de um planeta cada vez mais quente. Nem os céticos podem negar que o Ártico está derretendo. É claro que o Ártico derrete e congela sempre, desde que a Terra é terra. Mas isso não importa para eles. Se algo está derretendo, a causa deve ser imputada ao aquecimento global. Porém, o polo oposto, o Sul, parece contradizer completamente a tese de que a Terra está esquentando. O recente encalhe de 2 navios, incluindo um quebra-gelo, na Antártida, em pleno verão, é exemplo de um fenômeno ainda pouco compreendido, considerado por cientistas um dos paradoxos das mudanças climáticas. Paradoxo? Paradoxo é o termo que eles usaram para não confessar o óbvio. A teoria está errada. Apesar de em todo o mundo os termômetros mostrarem temperaturas cada vez mais altas, o que eu duvido, na Antártida as camadas de gelo aumentaram nas 3 últimas décadas. Um personagem inesperado estaria por trás dessas ocorrências, de acordo com uma pesquisa científica publicada na revista Nature, o Oceano Atlântico. Agora o oceano importa. Mas antes, eles fizeram questão de ignorar que quem determina o clima na Terra são os oceanos, e não a atuação humana e nem a floresta amazônica. O professor Felício e o professor Bolion estão cansados de dizer isso. O engrossamento da cobertura de gelo na Antártida tem sido, em média, olha bem, de 1 centímetro a cada 10 anos. O engrossamento da cobertura. Quem se recusa a acreditar que o clima no planeta está mudando, vê no Polo Sul a maior prova disso. Mas e não é mesmo a prova de que não existe aquecimento global? Contudo, os cientistas alertam que os fenômenos ocorridos nessa extremidade da Terra têm consequências tão graves quanto o derretimento no Ártico. Como assim? O aumento do gelo no Polo Sul tem consequências tão graves quanto o degelo no Polo Norte? Para justificar mudanças climáticas?
Os meus 2 neurônios não conseguiram entender. A água congelada no Polo Sul também está expandindo. No inverno, chega a cobrir uma área equivalente a 2 Europas. As imagens de satélite indicam que desde 1970 o avanço tem sido de 100 mil quilômetros quadrados por década. Mas eles não se dão por vencidos. Depois de analisar dados atmosféricos nos últimos 30 anos, cientistas da Universidade de Nova York concluíram que o Atlântico está por trás de um dos mais complexos fenômenos do clima planetário. O aquecimento das porções norte e tropical do Oceano Atlântico contribui para as alterações da península. De acordo com Xi-Shen Li, principal autor do estudo, essa é uma evidência de que os sistemas climáticos estão interligados, com relações de causa e consequência, não importa quão distante os 2 pontos estejam. Ao aquecer uma região, o efeito pode ser sentido muito mais além desse ponto. Parece incrível. Ele está tentando defender ainda o aquecimento global. Xi-Shen lembra que já se sabia que o Oceano Pacífico influenciava o clima na Antártida, gerando efeitos, porém, de curta duração, como o fenômeno do El Niño. Os dados analisados agora pelos pesquisadores indicam que, diferentemente, a influência do Atlântico é permanente e cumulativa. Blá, 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 blá. Mas não conseguem explicar o aumento da camada de gelo na Antártida e ainda batem o pé na farsa do aquecimento global sem o menor constrangimento. No mesmo momento em que eu estou aqui lhes falando, uma enorme onda de frio antártico está avançando pelo sul do Brasil, com previsão de chegar ao mesmo tempo no centro-oeste e no sudeste. Isso nunca aconteceu antes, mas não tem nada a ver com o aquecimento global. Qual será a desculpa agora? Vamos aguardar para ver. A verdade mesmo só será mostrada quando a nova ordem mundial estiver fora dessas discussões e as análises científicas não ideologizadas puderem ser expostas sem censura. Aliás, sobre a Antártida e sua cobertura de gelo, muito se sabe, mas nada é publicado. Como, aliás, não se publicam quaisquer informações sobre o continente. Alguém já lhes disse que tem petróleo na Antártida? É claro que não, mas tem. A Antártida, para nós, ignorantes, é apenas uma caixa preta que só eles conhecem. Apenas como exemplo, interessante, você sabia que na Antártida existem centenas de lagos, alguns até com vegetação em volta? Você sabia que existe uma queda d'água que fica vermelha como sangue? Pois é, elas existem. Mas não acredite em mim, não. Digite no Google lá, Lagos da Antártida, e vocês, maravilhados, os encontrarão. No passado, há 50 anos, quando eu estudava para prestar concurso para a Escola de Estado-Maior do Exército, eu tive de estudar a nossa missão na Antártida e me aprofundei sobre o continente. E conheci, na época, os lagos que tinham lá. Na época, eu conheci em livros, diversos livros. Naquela época, as fotos e os textos soavam apenas como uma curiosidade. Hoje, voltando ao Google, encontrei os lagos, mas verifiquei que os globalistas já mexeram em todas as informações e introduziram comentários sobre o perigo que os lagos representam porque são frutos do aquecimento global. Há 50 anos, não eram.
Mas vamos voltar à Assembleia da ONU. Jamais tendo sido confrontada com um inimigo tão ou mais forte do que ela, a nova ordem mundial agora corre para tentar conquistar o seu objetivo de poder global antes da interposição da nova nova. Por isso, ela agora tem pressa. Ela saiu das sombras e corre agora em campo aberto, permitindo que todos possam ver a sua verdadeira face. O tempo, ela sabe, é curto, muito curto. Disso decorrem as últimas ações que a gente presencia. Personagens poderosas, antes travestidas de anjos, despem-se de suas fantasias e se apresentam como realmente são. A ONU não esconde mais os seus propósitos. A pressa pode ser sentida no ar, quase pode ser tocada com as mãos com as atitudes da ONU de hoje. O secretário-geral, Antônio Guterres, é um português com longa carreira dentro do socialismo, tendo sido inclusive presidente da Internacional Socialista por seis anos. Recentemente, durante o Petersburg Virtual Dialogue, uma conferência internacional de 2 dias sobre o aquecimento global em Berlim, ele disse que a turbulência econômica causada pela pandemia apresenta uma rara e curta janela de oportunidade para acelerar a globalização. Ele pediu aos líderes globais que usem a recuperação da pandemia para lançar sua agenda global de mudanças climáticas. Temos uma rara e curta janela de oportunidade para reconstruir nosso mundo para melhor. É o mundo dele para melhor, né? Guterres também criticou o nacionalismo e os Estados Unidos, sugerindo que a soberania nacional não supera as necessidades de combater as mudanças climáticas. Diz ele ainda, assim como o coronavírus, os gases do efeito estufa também não respeitam fronteiras. Ou seja, tem que ser tratado a nível global. Não há qualquer dúvida quanto à pressa da ONU em colocar em pauta e aprovar medidas que influenciem o mundo todo, com base em ininterruptos trabalhos de engessamento desse mesmo mundo. Com a votação dos temas das pautas de forma virtual, onde a ausência de opinião representará a aprovação automática, tudo isso, aliado ao fato da China dominar o grupo G77 mais China e, em consequência, deter a maioria capaz de aprovar ou desaprovar o que quiser, nós já sabemos o que podemos esperar, né? A Assembleia Geral da ONU vai enfiar pela nossa goela abaixo todo o discurso das mudanças climáticas, novo nome para o aquecimento global, né? E propor com a maior disfarçatez a criação de uma governança global sem se descuidar de aprovar as medidas que objetivam a liberação total de todas as formas de aborto. É também conveniente ressaltar que Guterres apoia totalmente o Great Reset, o Grande Reset, que as elites globalistas do mundo discutirão em janeiro de 2021 em Davos, na Suíça, juntamente com participantes online em todo o mundo. Aquela iniciativa tem como objetivo reconstruir o sistema econômico e social do mundo a fim de torná-lo mais sustentável. Nesse grande reset, estarão sobre a mesa a adoção de uma moeda virtual única para toda a humanidade, mas nas entrelinhas, a permissão de acesso aos créditos apenas para aqueles que não quiserem destruir o planeta, ou seja, os globalistas. Mas nós vamos falar sobre esse encontro, reunião do Fórum Mundial em Davos, no próximo vídeo. E precisamos de um multilateralismo eficaz que possa funcionar como um instrumento de governança global onde for necessário. A pauta da ONU. Precisamos nos reunir para reimaginar e reinventar o mundo que compartilhamos.
Essa não é a primeira vez que Guterres usa a pandemia do coronavírus para pressionar a governança global de uma forma ou de outra. Ele propôs em março que 10% do PIB mundial seja colocado em um fundo administrado internacionalmente em um pacote de estímulos coordenados para responder às consequências econômicas e sociais da pandemia. Se os países aceitassem esse plano, as Nações Unidas, ou alguma agência coordenada por ela, receberiam o equivalente a aproximadamente 8,7 trilhões de dólares, uma quantia sem precedentes, que seria 2.900 vezes maior do que o orçamento anual da ONU. Isso foi dito por Matthews na revista Life Science. O plano também efetivamente colocaria uma agência global, presumivelmente a própria ONU, encarregada de sustentar as economias do mundo durante a crise do coronavírus. Tudo encaixadinho. Guterres espera discutir esses assuntos na Assembleia Geral Anual da ONU em setembro agora, mês que vem, no formato que for necessário, afirmou. Percebam, nós estamos falando da Assembleia Geral da ONU, que acontecerá em setembro. Embora já possamos saber a temática e a continuação do avanço sobre as nossas liberdades, mesmo assim, será interessante ouvir os discursos do nosso presidente, que será o primeiro chefe de Estado a se pronunciar, e o do Trump, o segundo, pois tais discursos serão, sem qualquer dúvida, a indicação do posicionamento de ambos acerca da geopolítica mundial. Vocês sabem, todos os anos, o presidente brasileiro dá início às discussões, seguido depois pelo presidente americano, porque ele é o anfitrião da ONU. Mas, como curiosidade histórica, vale a pena saber a razão pela qual o Brasil é sempre o primeiro a falar. Isso sempre me intrigou e eu fui procurar saber. Para o professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Mathias Pector, a regra é uma espécie de prêmio de consolação pelo Brasil não fazer parte do Conselho de Segurança. Isso ele diz, isso foi uma troca feita na época da criação da ONU, quando foi criado o Conselho de Segurança com seus 5 membros permanentes. Houve uma discussão se o Brasil seria ou não um membro, mas Churchill e Stalin vetaram essa proposta. Como forma, então, de reconhecer a ascendência do Brasil na América Latina, na época, optou-se por criar essa regra simpática ao Brasil, ele afirmou. Eu bem sei que tudo o que eu disse não fará a menor diferença em relação aos resultados da reunião. Mas considero importante que todos saibam que a nova ordem mundial é uma jiboia que vai engolindo a sua presa pedaço por pedaço. Talvez você, que agora me vê, não considere que essas coisas que estão acontecendo lá fora, nesses organismos, afetarão a sua vida. Mas permita-me dizer, você está errado. Tudo isso afetará diretamente a sua vida, as nossas vidas, as nossas liberdades. Na última página do livro da história, você poderá ler dezenas, centenas de coisas que não só mudaram em sua vida, mas tornaram-na muito pior. Seus filhos poderão não ser mais seus. Sua propriedade poderá não ser mais sua. Sua liberdade poderá estar suprimida. Mas eu não seria eu se terminasse esse vídeo com uma mensagem tão negativa. Eu lhes falo porque toda guerra precisa de 2 coisas, são imprescindíveis para a vitória: conhecer o inimigo e conhecer-se a si mesmo. Conhecendo a você está conhecendo a si mesmo. Conhecendo a nova ordem mundial,
você está conhecendo o inimigo. Quanto à próxima Assembleia Geral da ONU, não há nada que você possa fazer, e nem eu. Mas saber o que se passa lá é fundamental para também saber se posicionar. É vital para você, para tomar decisões e atitudes pessoais no seu pequeno universo em favor da Nova, sabendo e tendo confiança que essa luta está sendo vencida por nós, apesar de tudo que se passa em volta. Conhecendo e agindo com a Nova, podemos estar certos de que na última página do nosso livro, você poderá lá ler dezenas, centenas de coisas que não só mudaram em sua vida, mas tornaram-na muito melhor. Seus filhos serão sempre seus filhos. Sua propriedade será sempre sua propriedade. Sua liberdade será sua medalha. A Nova está reagindo, e é isso que nos tranquiliza. Antes de encerrar, eu lhes peço que não desliguem ainda, porque eu quero que vocês vejam a mensagem do meu filho Felipe ao final do vídeo. No próximo, a gente vai falar do Fórum Econômico Mundial. Até lá e um abraço. Olá, meus amigos e minhas amigas. Como vocês já devem ter visto, eu deixo bem claro em minhas redes sociais que eu sou contra o uso de dinheiro público em campanhas eleitorais. Especialmente agora, em que todos os recursos disponíveis deveriam estar sendo destinados ao atendimento das necessidades da população. Eu e o meu partido, o PRTB, não queremos o dinheiro dos seus impostos. Queremos sim a sua confiança. Eu sou contra esse fundão eleitoral e seguirei sem ele. Por isso, sei que vou concorrer em desigualdade de condições em relação às velhas raposas da política, aquelas que não fizeram nada por você nessa pandemia. Mesmo assim, sigo com os meus valores. É mais importante para mim. Mas para ter um mínimo de condições para enfrentar essa velha política, eu preciso muito do seu apoio. Colabore com a minha vaquinha virtual. Isso pode ser feito de forma limpa e transparente no site Doação Legal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.